Mudando de assunto, o infectologista Jean Gorenstein, do Hospital Emílio Ribas, foi anunciado nesta terça-feira como novo secretário de Saúde do Estado de São Paulo, e é ele quem nós recebemos aqui no Jornal da Manhã, ele que sempre foi o nosso consultor, inúmeras vezes dando entrevistas, principalmente nessa pandemia, falando sobre os cuidados com o coronavírus e as expectativas. Dr. Jean, agora secretário estadual da Saúde, bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan e parabéns pela indicação e esperamos que o senhor faça um bom trabalho. Obrigado. Bom dia, Kaline, bom dia, Tiago, e a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. É um prazer poder estar voltando agora num posto de alta responsabilidade para toda a população do estado de São Paulo. Eu acho que agora é hora da gente realmente pôr em prática tudo aquilo que a gente tem como missão, como médico, a minha essência de 26 anos como médico do SUS, e é esse retorno que a gente precisa fazer e dar à população. Mas é importante, Tiago, lembrar que eu assumo essa pasta em decorrência à saída por uma questão médica do antigo secretário José Henrique Guerna, que durante 19 meses trabalhou de uma forma muito profícua e fez com que todas essas estratégias, todos os números que foram muito minorizados, foram bem diminuídos, caso as estratégias não tivessem sido traçadas, como a realização das quarentenas, dos ventiladores distribuídos para todo o estado, aumento de números de unidades de terapia intensiva. Só para se ter uma ideia, São Paulo tinha 3.200 unidades de terapia intensiva. Na gestão do Dr. José Henrique Guerna, passou para 8.150, quer dizer, mostrando o quanto ele fez de importância para o estado de São Paulo, e seguramente ele vai estar, sim, no nosso lado, nos ajudando a continuar. Nós estamos no meio dessa história, nós não chegamos no fim, mas temos ainda muito trabalho ainda pela frente. Claro, secretário, ontem, inclusive, na apresentação do senhor, o senhor demonstrou preocupação com o aumento dos casos no interior de São Paulo. O senhor, inclusive, disse que vai viajar, vai percorrer o interior para saber realmente o que pode ser feito para amenizar essa situação. De que maneira o senhor vai trabalhar no interior de São Paulo especificamente? Há uma preocupação real em relação ao aumento dos casos? Como que é possível baixar o número no interior? Nós temos ainda, Tiago, 20% dos municípios do estado de São Paulo em ascensão do número de casos. Dessa maneira, nós temos que ser muito rígidos, junto com as autoridades locais, prefeitura, secretário da saúde, e trazer a população junto, entendendo a importância da gente diminuir muito a circulação do vírus. Infelizmente, diminuir circulação de vírus é também diminuir circulação de pessoas. Mas, se nós não fizermos, seguramente essas regiões serão muito impactadas em número de casos, impactadas em número de mortes e, muito possivelmente, terão demora, retardarão a sua saída, sua flexibilização, já que a gente tem no estado de São Paulo uma flexibilização por fases, e essa fase pode muitas vezes se manter numa fase 1 de quarentena só com serviços essenciais por um período bastante prolongado. No caso aqui da capital, há uma estabilidade? O senhor acha que é possível já começar a prever uma queda nas próximas semanas ou ainda nos próximos meses? Nós temos que entender que o município de São Paulo atingiu realmente números bastante respeitosos em termos de controle, atingimos o platô. Se esses números se mantiverem, a análise que vai ser feita a partir dos dados agora na sexta-feira, poderão avaliar mais 14 dias. Se isso se mantiver nesses níveis, parece que nós conseguiremos progredir para a fase verde. Mas tudo isso vai depender de dados estatísticos, número de casos, número de mortes e a quantidade de leitos em UTI. Então, essa análise vai fazer com que a gente traga uma flexibilização lenta, gradual, mas mais do que isso, segura para a nossa população. Secretário, é claro que não tem como não perguntar em relação à vacina. Tem a vacina aqui do Butantan, a vacina de Oxford, que o Ministério da Saúde já fez o convênio com a AstraZeneca. O senhor acha, pela experiência que o senhor tem no Emílio Ribas e com vacinas, claro, o senhor acha que é possível já pensar numa vacina, qualquer uma
delas que seja, mas é possível já pensar numa em dezembro, janeiro, uma vacina já eficaz para combater o coronavírus, por mais que todos os protocolos tenham sido apressados, porque vivemos um momento totalmente diferente, nunca vivemos um momento como esse, mas é possível, o senhor acredita, o senhor confia, ou é possível, ou é necessário esperar um pouco mais? Não tenho dúvida que é um momento que a vacina seria algo muito importante. Nós vemos, vamos falar de país, quando nós olhamos, por exemplo, a região sul do país, nós temos ainda 60% dos municípios, 60% com elevação do número de casos. Só Santa Catarina teve uma elevação em 60% do número de mortes decorrentes ao Covid-19. Quando a gente olha a região norte do país, 40% dos municípios ainda elevam o seu número de casos. A região sudeste e centro-oeste, como disse também São Paulo, encontra-se nesse aspecto, especialmente no interior, nós temos 20% a 23% de ascensão de número de casos. Ou seja, nós teríamos que ter uma vacina o mais rápido possível. Mas uma vacina, ela não se faz da noite para o dia. Quer dizer, a vacina é pronta, mas a gente precisa saber o quanto ela é realmente efetiva. Se ela se propõe aquilo que ela tem como sua origem, que é a produção de anticorpos. Então, quando a gente fala com relação às vacinas disponíveis, especialmente essa que o governo do estado de São Paulo assinou com a Sinovac, um laboratório bastante respeitável na China, ele já está numa fase 3, essa fase 3 passou por uma fase 2 em humanos, voluntários lá na China, mostrou segurança, isso foi muito importante para definir que os conselhos de ética liberassem os trabalhos experimentais para a fase 3. Então, essa testagem na fase 3 mostra que eu tenho uma vacina segura, que efeitos colaterais são mínimos, que não corresponde a risco e adversidade em termos de riscos à vida. O segundo aspecto é produção de anticorpos. Uma vacina, ela precisa produzir um nível alto de anticorpos e, mais do que isso, esses anticorpos devem se manter por um período prolongado. Quando a gente vai estudar vacina, no mínimo, essas vacinas precisam ser estudadas, no mínimo, por um período de 12 meses, no mínimo. E elas, logicamente, são acompanhadas porque a gente sempre precisa saber se elas terão um efeito prolongado ou não. Quando a gente fala num vírus muito similar, quer dizer, um vírus respiratório, que é o vírus da gripe, as vacinas, elas diminuem a produção de anticorpos a partir de um ano. Por isso que todo ano a gente precisa revacinar. Então, voltando à questão dessa vacina, numa situação em que o coronavírus ainda precisa ser controlado no nosso país. Se eu tiver, nos próximos 3 meses, uma produção de anticorpos e esses anticorpos se mantiverem elevados, muito possivelmente os órgãos de vigilância sanitária, no caso a Agência Nacional de Vigilância, Anvisa, liberará para que os primeiros lotes sejam autorizados para serem administrados na população, numa pequena parte da população, e assim, gradualmente, tanto os estudos continuam, como a vacinação também assim o manterá. Dessa forma, perfeito, muito possivelmente, ou dezembro, ou, no mais tardar, em janeiro, essas vacinas já estarão sendo ministradas para a população, iniciadas em grupos específicos. Então, a dependência dessa produção de vacinas estará intimamente relacionada à sua resposta de anticorpos. Dr. Jean Gorenstein, novo secretário da Saúde do Estado de São Paulo, mais uma vez, muito obrigado, boa sorte, até a próxima, um abraço. Um grande abraço a todos, é sempre uma honra poder participar do jornal, e principalmente agora que eu preciso muito do apoio de todos, inclusive da própria população. Muito obrigado.